No submundo sombrio da Universidade do Porto, em Portugal, onde a escuridão se entrelaça com os segredos mais profundos, uma criatura assombra os corredores vazios e os cantos mais obscuros da universidade. Seus uivos sinistros ecoam pelas paredes frias, despertando o medo e a inquietação nos corações dos incautos. Ela é conhecida como o Guardião dos Pesadelos, um lobisomem feroz, que desafia os estudantes a encararem seus piores temores. Aqueles que ousam cruzar o seu caminho são envolvidos em um jogo macabro, onde o poder da criatura está em arrancar-lhes os piores pesadelos e testar sua coragem até os limites da sanidade. Dentro da universidade, onde a realidade se mescla com as sombras, o lobisomem desafia a alma de cada estudante, transformando a noite em um palco de horror e superação. Aqueles que se atrevem a enfrentar o Guardião dos Pesadelos, são levados ao limite de suas forças mentais, descobrindo a verdadeira coragem que habita em seu interior. Porém, para os fracos de espírito, o encontro com essa criatura aterrorizante pode selar um destino terrível, onde os pesadelos se tornam realidade e a loucura se instala de forma irrevogável. Prepare-se, pois a jornada rumo aos abismos da mente está prestes a começar. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Há alguns anos atrás, um jovem casal chamado Lucas e Isabela, residentes em Viçosa, uma pequena cidade no estado de Minas Gerais, decidiu que estava na hora de mudar suas vidas e buscar novas oportunidades em terras estrangeiras. Com apenas 24 anos, Lucas já sentia o desejo de explorar o mundo e oferecer um futuro melhor para sua namorada de 19 anos, chamada Isabela. Portugal, especificamente a cidade do Porto, parecia ser o destino perfeito para eles iniciarem uma nova vida. Pesquisaram sobre o país, aprenderam sobre a cultura e as oportunidades de trabalho. Após cuidadosos planejamentos e preparativos, o jovem casal embarcou em uma emocionante aventura. Ao chegarem em Porto, sentiram-se maravilhados com a beleza da cidade e com a receptividade das pessoas. Inicialmente, enfrentaram algumas dificuldades com a falta de documentação, mas com esforço e determinação, foram gradualmente se adaptando e aprendendo as manhãs do seu novo país. Lucas, com sua formação em engenharia, logo encontrou uma oportunidade de trabalho em uma empresa local. Ele era dedicado e mostrava grande habilidade em seu trabalho, o que lhe permitiu progredir rapidamente em sua carreira. Isabela, por sua vez, conseguiu um emprego em uma loja de roupas, onde conheceu pessoas amigáveis e adquiriu experiência profissional valiosa. À medida que o tempo passava, o casal começou a se estabelecer cada vez mais em sua nova vida. Encontraram um apartamento modesto para alugar e fizeram amizades com outros imigrantes e moradores locais. Lucas e Isabela descobriram a rica cultura portuguesa, exploraram as belas paisagens da cidade e saborearam a deliciosa gastronomia. Apesar das dificuldades iniciais e da saudade da família e dos amigos no Brasil, Lucas e Isabela se fortaleceram como casal. Eles apoiavam um ao outro nos momentos de incerteza e comemoravam cada conquista. Juntos, enfrentaram os desafios de serem imigrantes e encontraram um senso de pertencimento em Porto. Com o passar dos anos, Lucas e Isabela construíram uma vida estável em Portugal. Ele obteve uma promoção no trabalho e Isabela decidiu voltar a estudar, matriculando-se em uma universidade local. Seu amor e dedicação um ao outro continuaram a crescer. À medida que Isabela se aprofundava em seus estudos na universidade no Porto, ela se sentia cada vez mais realizada. As aulas eram estimulantes e desafiadoras, e ela descobriu uma paixão pela área em que estava se especializando. Além disso, fez amizades com outros brasileiros que também estavam estudando no país, assim como com alguns estudantes portugueses. A conexão com pessoas que compartilhavam sua cultura e língua nativa era reconfortante. No entanto, havia algo que a perturbava ele e vários alunos da universidade, era dois irmãos estranhos, que frequentavam a mesma universidade. Um deles aparentava ter cerca de 18 anos, enquanto o outro parecia ter uns 25 anos.
Ambos eram conhecidos por sua personalidade reclusa, fisionomia fechada e falta de interesse em fazer muitos amigos. O mais velho era particularmente intimidante, emanando uma aura sombria que fazia com que as pessoas evitassem seu olhar. Curiosa e determinada a entender melhor aquela situação, Isabela decidiu se aproximar dos irmãos. Ela começou a observá-los discretamente nas aulas e na universidade, tentando encontrar alguma pista sobre o que poderia estar por trás de seu comportamento enigmático. No entanto, quanto mais se aproximava deles, mais ela sentia um arrepio na espinha. Um dia, ao se encontrar em uma atividade extracurricular, Isabela teve a oportunidade de conversar com o irmão mais novo, que parecia menos reservado. Ela perguntou sobre suas vidas e interesses, mas ele evitava dar respostas claras, sempre mudando de assunto ou se mostrando desinteressado. Foi então que o irmão mais velho se aproximou, olhando fixamente para Isabela com seus olhos sombrios. Sentindo um arrepio ainda mais intenso, Isabela decidiu manter certa distância daqueles irmãos. Ela confidenciou suas preocupações a alguns de seus amigos brasileiros, e alguns deles também compartilharam histórias estranhas sobre os irmãos. Parecia que a inquietude que eles sentiam não era única. Apesar dessa perturbação, Isabela continuou a se dedicar aos estudos e aproveitar a sua vida em Porto. Ela se cercou de amigos verdadeiros e encontrou apoio emocional nessa nova comunidade. Embora os irmãos permanecessem uma incógnita, ela escolheu focar em suas realizações acadêmicas e nas pessoas que a faziam sentir-se bem. Em algumas noites sombrias na universidade, quando a escuridão envolvia os arredores, ecoavam uivos aterrorizantes vindos de uma mata nativa que ficava próxima à universidade. O som penetrante cortava o silêncio, deixando todos os presentes com arrepios na espinha. Alguns estudantes corajosos arriscavam-se a explorar a mata durante o dia, mas à noite, ninguém se atrevia a se aventurar por lá. Boatos circulavam entre os alunos sobre a origem desses uivos misteriosos. Alguns diziam que eram lobos, enquanto outros não sabiam ao certo o que poderia ser. A tensão pairava no ar, alimentando a imaginação de todos. Até que, certo dia, um aluno nativo passou pelo grupo que estava discutindo o assunto. Curioso, ele se aproximou e, com um sorriso sinistro, disse: "Vá, deve ser um lobisomem." Aqui no Porto, já houve muitos relatos de pessoas que avistaram essas criaturas. Seus olhos brilharam de malícia enquanto ele observava a reação dos demais. O aluno português deu uma risada enigmática e saiu andando, e deixando todos apreensivos. A partir daquele momento, o medo se espalhou pela universidade. Os uivos noturnos ganharam uma nova dimensão de horror, e cada sombra parecia ocultar segredos sombrios. Estudantes evitavam andar sozinhos à noite, apressando o passo e lançando olhares nervosos sobre os ombros. As histórias de avistamentos de lobisomens circulavam pelas conversas entre os alunos. Relatos de pessoas que teriam cruzado com essas criaturas em noites sombrias se multiplicavam. O terror se instalou nas mentes daqueles que ouviam as histórias, e a mata nativa passou a ser temida como um território proibido. Uma noite, um grupo de corajosos decidiu investigar por conta própria. Armados de lanternas e corações palpitantes, adentraram a mata em busca de respostas. Os uivos aterrorizantes aumentavam de intensidade à medida que se aproximavam do epicentro do mistério. Subitamente, entre os arbustos, vislumbraram uma figura assustadora. Os olhos amarelados brilhavam no escuro, refletindo o medo e a fúria. Era um lobisomem, de fato, com sua forma estranha, metade humano e metade lobo. O grupo recuou, tomado pelo pavor, e rapidamente abandonou a mata. A experiência aterrorizante marcou a todos, deixando cicatrizes profundas em suas mentes. Aqueles que haviam duvidado das histórias agora acreditavam na existência dos lobisomens. A universidade nunca mais foi a mesma, e as noites silenciosas eram preenchidas pelo eco dos uivos aterrorizantes. O mistério dos lobisomens permaneceu envolto em sombras, sem que nenhuma explicação plausível fosse encontrada.
Naquela noite de lua cheia, um casal decidiram encontrar um momento de privacidade em um canto mais escuro do campus da universidade. Enquanto desfrutavam de seu momento romântico, ouviram alguns ruídos, como se alguém estivesse caminhando pela mata, do outro lado de uma cerca de arame bem alta, que separava a universidade da mata nativa. Instintivamente, pararam e ficaram observando, esperando para ver o que poderia ser. De repente, uma figura amedrontadora emergiu das sombras das árvores. A criatura era imponente, de tamanho enorme, e seus olhos transmitiam ameaça e selvageria. Ela parou apenas a alguns metros do casal, separada por aquela cerca de arame. Um sentimento de pavor tomou conta deles, e eles se entreolharam, compartilhando o mesmo medo e instinto de sobrevivência. Sem pensar duas vezes, correram desesperadamente dali, buscando a segurança do campus. Enquanto corriam, o casal ouviu uma risada alta e perturbadora. Ao olharem para trás, viram um dos irmãos que frequentava a universidade, o mesmo que havia dado a resposta enigmática sobre os lobisomens anteriormente. Ele estava rindo descontroladamente da situação, caminhando tranquilamente em direção à criatura. Era o irmão mais novo, aparentemente destemido diante daquele ser aterrorizante. A cena era surreal, um misto de horror e perplexidade. O casal continuou sua fuga, correndo sem olhar para trás, enquanto a risada do irmão ecoava em seus ouvidos. O que aquele jovem português sabia sobre a criatura? Qual era a sua conexão com o lobisomem? Essas perguntas se misturavam aos seus pensamentos assustados. O casal finalmente encontrou abrigo no campus, onde outros estudantes os acolheram, preocupados com sua aparência abalada e os corações acelerados. Relataram o encontro aterrorizante que tiveram com o lobisomem e o comportamento estranho do irmão. A história se espalhou pela universidade, gerando discussões acaloradas entre os estudantes. Alguns duvidavam da veracidade do ocorrido, atribuindo-o a uma mera lenda urbana. Outros, entretanto, sentiam-se intrigados e amedrontados com o relato, questionando se aquelas criaturas sobrenaturais poderiam realmente existir. O casal decidiu relatar o incidente às autoridades da universidade, mas, para sua surpresa, foram informados de que não havia registro de mais ninguém que tivesse visto a criatura e como ela não adentrou na área do campus, não poderiam fazer nada, nem o irmão mais novo, confirmou a história, deixando o casal se passar por mentirosos, mas eles sabiam muito bem o que haviam visto naquele local. Eles não estavam loucos. O mistério se aprofundava ainda mais, quando no final da noite houve relatos de pessoas que estavam indo embora e ouviram pegadas pela mata e com a sensação aterrorizante de que estavam sendo observadas. A partir daquela noite, o casal evitou se aventurar pelos cantos mais escuros do campus durante as noites de lua cheia. A imagem aterrorizante do lobisomem e o enigma em torno do irmão misterioso assombravam seus pensamentos. Os relatos de avistamentos da criatura aterrorizante tornaram-se mais frequentes, depois daquela noite fatídica. Pessoas de diferentes áreas da universidade compartilhavam histórias perturbadoras sobre encontros com aquela figura sinistra. Porém, havia algo intrigante em relação a ela, apesar de suas aparições assustadoras, a criatura nunca atacava ninguém. Ela se limitava a encarar as pessoas com seus olhos aterrorizantes, transmitindo um sentimento de opressão e medo profundos. Parecia que sua intenção era apenas demonstrar seu poder e extrair os piores pesadelos dos alunos da universidade. O clima de tensão se espalhou pela instituição, e estudantes passaram a evitar áreas escuras do campus, especialmente durante as noites de lua cheia. As lendas sobre o lobisomem ganhavam novos capítulos, alimentando o imaginário coletivo. Alguns acreditavam que a criatura era um mensageiro do mal, um ser que buscava atormentar as mentes dos estudantes. Enquanto a universidade vivia sob a sombra daquela presença ameaçadora, o casal que tivera o encontro inicial com o lobisomem, começou a investigar por conta própria. Movidos por uma mistura de curiosidade e coragem, eles pesquisaram lendas e mitos locais, procurando pistas sobre o comportamento peculiar da criatura. Após semanas de investigação, encontraram uma antiga história,
que mencionava um ser misterioso associado à mata próxima à universidade. Segundo o relato, esse ser era conhecido como o Guardião dos Pesadelos. Dizia-se que ele surgia nas noites de lua cheia em forma de lobisomem, para testar a coragem dos estudantes, confrontando-os com seus medos mais profundos. Com essa nova informação em mãos, o casal percebeu que talvez o lobisomem não representasse uma ameaça direta. A criatura parecia desempenhar o papel de um observador sombrio, desafiando os alunos a enfrentarem seus piores temores e superarem suas fraquezas. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento a Manuel, morador da cidade do Porto e inscrito no canal, pela confiança em compartilhar este relato aterrorizante conosco. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou, que eu irei ler um por um. Muito obrigado e até o próximo vídeo.